Abre a Bíblia comigo no livro de João, capítulo 6. João, Evangelho segundo São João, capítulo 6. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu vejo as pessoas falando, eu admiro Moisés, eu admiro Paulo, eu admiro Davi. Não resta dúvida que foram grandes homens. Mas eu tenho uma admiração por Jesus. Quem admira Jesus? Levanta as suas mãos, fala comigo, fala, Senhor, olha para ele, fala, o Senhor é demais. O Senhor não é 10. Eu não sei nem como posso te qualificar. A única coisa que eu tenho para te dizer é que eu sou apaixonado por ti. Fala, meu irmão, fala, eu sou apaixonado por ti. Jesus é maravilhoso. Eu poderia falar sobre Jesus a noite toda. Jesus nos ama. Jesus nos tem conosco um amor incondicional. Jesus é fiel a nós. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Jesus compreende as nossas fraquezas e sempre está do nosso lado. E ainda que Ele não concorde com o pecado, quando pecamos, Ele está sempre com a mão estendida para nos levantar. Jesus é aquele que, quando você está dormindo, Ele senta na tua cama. Isso acontece mesmo, irmão. E fica olhando você dormir. Você tem 5, 6, 10, 20, 30, 40 anos, 60, 80, 90, 100. Para Ele você é um filho, bebê e amado. Jesus é maravilhoso. Jesus sussurra no nosso ouvido. Jesus traz luz à nossa consciência. Jesus cuida do nosso espírito quando nós enfrentamos situações onde os demônios estão bombardeando aquele lugar. Nós não temos nem consciência disso. Ele está cuidando do nosso espírito. Ele está nos protegendo. Jesus chora conosco. Jesus sente o que nós sentimos. Jesus é o amigo que senta para nos ouvir e muitas vezes não fala nada, só ouve. Só ouve. E quando nós levantamos, Ele levanta conosco. E Jesus é a vida. É a vida. E aqui, no capítulo 6, a partir do verso 57, capítulo 6 de João, verso 57, ele diz assim: da mesma forma como o Pai vive, me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, viverá o quê? Para sempre. Viverá para sempre. Olha o que diz o verso 59. Ele disse isto quando estava aonde, irmãos? Na sinagoga. Ele não falou isso para pecadores. Esse discurso de Jesus não foi para o ímpio, não foi para a prostituta, não foi para o ladrão. Ele estava falando para os religiosos, para os frequentadores da sinagoga.
Ele disse: o pão que os seus antepassados comeram não tinha vida, eles morreram. Ele estava dizendo: o pão vivo está aqui hoje, ou vocês têm que decidir, vocês vão comer o pão da religiosidade e morrer, ou vocês vão comer do pão vivo. Quem está entendendo, diga aleluia. O que é o pão da religiosidade? São os ritos, são os dogmas. E muitas vezes nós criamos ritos e dogmas novos. E eu estou cansado de falar sobre isso aqui. A revelação de Deus. Deus tem revelação para aquele momento. Ele tem um maná novo para aquele momento. Depois de 5, 6 meses, Deus traz uma ampliação da revelação dele, e é maná novo. O que se tornou maná novo é pão religioso. Quem entende, diga amém. Ele diz: os seus antepassados comeram e morreram. E morreram. Interessante que Jesus bateu nessa tecla com muita força. E sabe o que eles disseram? Veja o verso seguinte: ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: duro é esta palavra, quem pode suportá-lo? Quem pode suportá-la? Duro esse discurso. Duro esse discurso. Eu não me importo com a maneira do cristão se portar espiritualmente, lógico. Depende da época, depende da idade. Eu até entro, eu não tenho problema com isso. Agora é assim. Eu também estou assim agora. Amém. Agora é assim. Eu também estou assim. Se for assim, eu vou fazer assim. Agora é uma música como a gente cantava 40 anos atrás, uma frase só, paca, 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 pá, e eu entro, pá, pá, pá. Não tem problema. Como se eu chegar numa igreja tradicional e está todo mundo lá cantando um hino, eu cantarei o hino. Se eu chegar numa igreja tradicional e me der aí o inário, eu cantarei. Porque para mim não é a maneira de você manifestar, é o que você está manifestando. Quem está entendendo, diga aleluia. Não é a forma aparente, é o que está dentro de você. É o que está dentro de nós. Mas eles ouviram a palavra, eles sabiam que Jesus estava pregando, porque Jesus estava batendo nessa tônica. O discurso de Jesus foi um só, a pregação de Jesus foi uma só. Ele usou vários versículos, mas a pregação era uma só, a essência era uma só. Ele falava sobre várias parábolas, mas o assunto era um só. Porque a palavra de Deus não envelhece. Ela é viva desde o dia que ela saiu da boca de Deus pela primeira vez. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim o quê? Viverá, porque eu vivo pelo Pai. O Pai é a vida. O Pai me enviou. E eu vou dizer a vocês: se vocês se alimentarem de mim, vocês também o quê? Viverão. Agora, alimentar de Jesus é dizer não a qualquer tipo de alimento mundano, religioso, concepções que eu crio sobre verdade das Escrituras. Alimentar de Jesus é pagar um preço
para viver o que está escrito nas Escrituras, para ser sensível à voz do Espírito. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Levanta bem alto as suas mãos e fala: eu quero alimentar do pão da vida. Fale alto, fala: eu quero pagar um preço. Eu vou alimentar do pão da vida. No verso 60 diz assim: ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos, não está falando de incrédulos, não está falando de pecadores, não está falando de ímpios, está falando de discípulos. Não está falando de ovelhas, está falando de discípulos. Não está falando de pessoas da multidão. A Bíblia diz: ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: duro é esta palavra, quem poderá suportá-la? Duro é o quê? Esta palavra. Quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? Isto vos escandaliza? Esta mensagem te escandaliza? A pessoa fala assim: não, eu sou radical, eu vou viver para Deus radicalmente. Meu irmão, viver para Deus não é radicalizar, é entrar no equilíbrio. A mensagem do Senhor não é radical, é equilibrada, é bom senso, é para o meu bem, é para alimentar meu espírito, é para fazer de mim uma pessoa saudável, é para fazer de mim uma pessoa semelhante a Jesus. Isso não é radicalizar. Radicalizar é viver uma vida religiosa, longe do melhor de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não estou radicalizando, eu não estou saindo do normal, eu estou voltando ao normal. O normal é: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso é o normal. E interessante, veja comigo aqui no verso 66, capítulo 6, 66. Deixa eu achar aqui, onde está? 66. Verso diz aqui: daquela hora em diante, muitos dos seus o quê? Discípulos. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Repita comigo, fala: Senhor. Não, vocês podem fazer melhor. Vamos lá. Senhor. Mais forte, fala: Senhor. Levanta suas mãos e olha acima do teto. Vê ele lá sentado no trono. Fala: Senhor, para onde iremos? Só tu tens. Fale alto, fala: só tu tens as palavras de vida eterna. Agora diz: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Até aquele momento, até aquele instante, aqueles 12 estavam alimentando do pão da vida. Foi por isso que Pedro usou essas duas palavras: Senhor, nós cremos e sabemos, nós entendemos e temos a experiência. Nós estamos vivendo essa experiência, nós estamos comendo desse pão vivo. Você entende? Pedro não disse: nós apenas cremos, nós cremos e sabemos, nós cremos e estamos alimentando, nós cremos e temos experiências. O Senhor não apenas prega, tu vives o que prega, Senhor. Tu vives.
Eu estava pensando esses dias, eu sou de origem católica e não me envergonho, pelo contrário, me aprendi muito no catolicismo, muito. Não pratiquei, mas aprendi. Vi minha família católica praticando dentro daquelas normas católicas, aqueles ritos católicos, com sinceridade. E depois eu me converti na igreja presbiteriana. Meus 2 primeiros anos foram na igreja presbiteriana, que tinha uma para-eclesiástica que ainda existe e faz um belo trabalho, Mocidade para Cristo, com os jovens. E ali me lembro do meu primeiro pastor Jairo, da igreja presbiteriana da 68. Depois ele foi para Maranata, eu fui com ele aqui para Presbiteriana Maranata. Depois saí. Mas nesse período, eu não sei aonde eu ouvi isto, se foi na igreja presbiteriana ou se foi nos seminários que eu ia, que Jesus não sabia o que iria acontecer com ele. Que ele veio à terra e foi ficando sabendo, à medida que o tempo foi passando, Deus foi revelando a ele. E eu passei muitos anos pensando assim, equivocadamente. Jesus sempre soube o propósito pelo qual ele veio aqui na terra. Entra no meu raciocínio que eu quero que você entenda isso. Jesus é Deus. Ele é Deus. O segredo da Trindade é Deus se manifesta em 3 formas de ser, falando na nossa linguagem, para que a nossa mente entenda bem, em 3 pessoas. Um Deus em 3, se manifestando em 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo. Para realizar um propósito, um projeto. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. E quando ele aceita se tornar Deus Filho, ele passa a ser o segundo na hierarquia. Ele diz: o Pai vive e eu vivo por causa do Pai. O Pai me enviou. Preste atenção no que eu vou dizer agora, por favor. Então, quando ele veio no corpo humano, com a natureza humana, mas com a consciência divina de quem ele é e sempre será. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E Jesus, a Bíblia diz, Paulo descreve isso, que ele esvaziou de toda a sua glória. Ele esvaziou de toda a sua glória, mas ele tinha consciência da glória, ele tinha consciência da sua divindade. Ele estava na natureza humana, mas ele tinha consciência da sua divindade. E eu sempre quis entender por que Jesus orou no Getsêmani e ele diz: Pai, se for possível, passe de mim o quê? Esse cálice. Porque ele, com a consciência divina, sabia que se Deus quisesse, ele podia mudar a forma naquele momento, a maneira naquele momento de restaurar o homem. Mas ele alimentava do Pai, ele obedecia ao Pai, ele se sujeitava ao Pai. Por isso ele disse: não seja feito conforme o quê? A minha vontade. Quem está comigo, quem está entendendo, levanta as suas mãos. O que pesava em Jesus não era a dor física, não eram os cravos, não era a humilhação humana, não era ser xingado pelos guardas. Ao ponto, isso para ele não tinha valor, ele tinha amor pelos guardas, pelas pessoas. Ele disse: Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que? O que fazem. O que doía em Jesus, o que estava angustiando Jesus, ao ponto, diz a Bíblia, que eles começam a suar gotas de quê? De sangue. Agora, entenda, ele era tão ligado ao Pai, ele alimentava tanto do Pai, que ele entendia que a hierarquia espiritual, que aquela hierarquia era fundamental para que Deus colocasse tudo em ordem. E se Deus quisesse mudar a maneira, Ele mudaria e Deus encaixaria nisso. Mas quem tinha a última palavra era Deus, não era Ele. Ainda que Ele fosse Deus, mas Ele tinha se sujeitado a ser uma expressão de Deus como filho. E Deus tinha o Deus Pai. O caminho de alimentar do pão da vida é o caminho da submissão. Quando nós nos sujeitamos à palavra, quando nós sujeitamos à autoridade que Deus estabelece, quando nós sujeitamos à hierarquia que Deus estabeleceu, não é fácil. Porque é contra a nossa vontade humana. É contra a força que temos. Quem de vez em quando olha para você e fala, nossa, eu sou forte demais, eu não acredito. Quem já fez isso? De natureza, não forte de personalidade. Irmão, larga de ser falso, querido. Levanta a mão aí, todo mundo aí, por favor. É ou não é verdade? De vez em quando você olha para o espelho e fala, não acredito que eu fiz isso. É? Sim ou não? Mas já fiz. De vez em quando eu olho para uma pessoa, ela falou, eu falo, não, o versículo, a pessoa fala do que o coração está cheio, não encaixa nessa vida. Sai, explode. Quem já explodiu aqui, pelo menos uma vez? Levanta a mão do irmão, fala, irmão, está vivo, querido? Está dormindo? É essa a natureza. E Jesus tinha ela aqui. Só que Jesus tinha consciência do que Ele era, do que Deus era. E Ele sujeita. A sujeição de Cristo, por favor, me olhe aqui. Presta bem atenção. Quem já teve no curtume? Quem já teve em curtume? Quem já foi? Quem já sentiu o cheiro do curtume? É ruim ou é bom? Quem já teve perto de um esgoto daqueles bem... daqueles, né? Quem já teve perto? Então, para que a nossa mente entenda, o pecado meu e seu, para Jesus, Senhor dos Senhores, a pureza, a divindade, que nunca tinha pecado, era o esgoto e o curtume junto. O problema de Jesus não era o sofrimento físico, era assumir todos os pecados da humanidade sobre Ele. Isto afastaria Ele da divindade, daquilo da essência que Ele é. Por alguns minutos a sua essência foi tirada, e Ele assumiu o meu e os seus pecados todos. Ele se sujeitou a isto. Por isso Ele diz, o Pai vive, e eu vivo pelo Pai, e aquele que alimenta de mim, por mim viverá. Essa atitude de submissão, de levar sobre si. E quando Ele está no Calvário, tem gente que realmente doeu, todas aquelas chibatadas, aquela lança enfiada ali, mas o que estava doendo era o meu pecado, era o seu pecado. Irmão, valoriza Jesus. Ele levou os seus pecados, que tinham uma sentença de morte, que te levaria no inferno. A divindade assumiu para você, para te fazer livre, santo, perdoado, salvo em nome de Jesus Cristo. Ele assumiu o seu pecado e o meu. E naquele momento em que todos os nossos pecados estavam sobre Ele, Ele tinha perdido aquela essência da pureza e da divindade. Ele diz, nada me resta
Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E deu um grito: está consumado. E o pecado o matou. Mas o Pai desceu na sepultura e ao terceiro dia o ressuscitou e o fez Senhor dos senhores, Rei dos reis. Está aqui hoje à noite, está sobre este lugar, mas está dentro de você, está dentro de mim. E aonde nós estivermos, nós levaremos a vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. Mas Ele pagou esse preço. Ele pagou o preço. Se eu quero alimentar de Jesus, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço. Verso 47 do capítulo 6. Diz assim, 47. Ele diz aqui: eu asseguro a vocês que aquele que crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Levanta sua mão direita. Fala: nada pode trazer a morte a mim, porque eu estou alimentando do pão da vida. Levante as suas mãos. Fala: vou alimentar sempre do pão da vida. Vou pagar o preço. E a morte espiritual, a morte emocional, a morte na minha alma, a morte física não me vencerá, porque o pão da vida está em mim. Para que não morra. Aí ele continua dizendo: todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Repita comigo: viverá para sempre. Levanta suas mãos, fala: eu vou viver para sempre. A eternidade começa agora. O poder da eternidade já está em mim. Aleluia! Ouça, vou terminar agora, estou olhando para o relógio. Jesus disse, tem certas coisas que a gente tem que imaginar, né? Quem já passou por situação na sua vida que você sentiu que o chão foi tirado de você? Quem já? Você perdeu o norte, quem já perdeu? Quem já passou momentos na vida que a angústia foi tão grande que você não tinha lugar para ir, para deitar, você estava angustiado, desesperado? Quem? Levanta a sua mão. Jesus estava com os discípulos, e eu acho que eles não acreditavam que isso ia acontecer. Jesus sempre falava para eles: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro um dia virou para ele: Senhor, não faz isso não, Senhor. O Senhor não pode morrer, Senhor. Aí Jesus dá aquela resposta que vocês sabem. Mas no dia que Jesus morreu, ele passou 3 dias lutando contra os grilhões da morte no inferno. E os discípulos, que eram apóstolos, e os discípulos que não eram apóstolos, o chão foi tirado, ao ponto de Pedro falar: acabou tudo, eu vou pescar. E os outros falaram com ele: nós iremos também. O chão foi tirado, a vida acabou. Eu sou assim, eu não sei se você é. Se eu fico sem orar um dia, eu viro um bicho aqui dentro. Eu fico ruim, fico mal, né? Nada me satisfaz. Tem dó da Rúbia, ela sofre comigo nessa hora, né?
Porque a gente fica, eu perco o caminho. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, tem gente que consegue viver sem isso, né? Vive comendo um pão da sinagoga, vive comendo um pão dos antepassados, vive comendo um pão da religiosidade. Eu não, eu preciso disso. Agora você imagina os apóstolos que estavam com ele fisicamente e agora 3 dias sem ele. Desesperaram, tirou o chão. Quem está entendendo, diga amém, por favor. E a Bíblia diz que eles se trancam numa casa, com medo dos judeus, o medo tomou conta. Pedro falou, eu vou pescar, e outros foram também, mas vamos lá para casa, fecharam a casa, morriam de medo. Perderam a vida. Quando você para de alimentar do pão, você vira um bicho. Vira para o irmão que está perto de você e fala, a solução da tua natureza é alimentar do pão. Pão da vida. Quanto mais você alimenta do pão da vida, a natureza adâmica morre. Quanto mais você alimenta do pão da vida, você se realiza interiormente. Quanto mais você se alimenta do pão da vida, você tem paz no seu interior. Quanto mais você se alimenta do pão da vida, a sua fé aumenta. Quanto mais você se alimenta do pão da vida, uma chama de fogo nasce no teu coração. Foi tirado. Eles estavam lá dentro. Mas Jesus tinha dito para eles, se eu não for, eu não enviarei a vocês o Espírito Santo. Mas se eu for, eu enviarei o Espírito. E o Espírito é a essência da vida. Foi por isso que Jesus disse, aqueles que me amam, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Levanta as suas 2 mãos, fala, o Espírito Santo é o Pai e o Filho em mim. Foi por isso que Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E Jesus entra na sala onde eles estão e diz, paz esteja convosco. E sopra sobre ele o Espírito. E o Espírito Santo começa a levá-los a executar a vontade de Deus. Você vai vir aqui pegar seu pedido. Eu quero chamar os bispos, novamente os pastores. Você vai tocar no altar. Vai receber mais da vida. E quando você sair do templo, aonde você colocar os seus pés, a vida de Deus vai fluir do seu interior. Quem crê nisso, diga aleluia.